você que nos acompanha pela internet, bom dia, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Aqui nós estamos, nesta manhã, para prestar um culto de adoração, de louvor e de exaltação ao nome do Senhor. A palavra de Deus lá em 1 Crônicas 16, versículo 23, de Jeremias 10, 6 diz: cantai ao Senhor em toda a terra, proclamai de dia em dia a sua salvação. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em poder. Nós somos convocados a cantarmos louvores ao Senhor, a proclamarmos todos os dias a salvação em Cristo Jesus. Por isso, a nossa alegria é servirmos sempre a Deus como família. E o hino que vamos cantar agora é: eu e a minha casa serviremos a Deus. Os irmãos que estão no santuário em pé, nós estaremos cantando juntos, e você pode acompanhar esta música aí onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, com amigos, com colegas. Faça deste momento, a partir de agora, o seu culto de adoração ao Senhor.
privilégio que temos de estarmos na tua casa para te louvar e te engrandecer. Te pedimos por cada pessoa já presente neste santuário, te pedimos por cada pessoa, Deus, que está acompanhando esta celebração pela internet, que o teu Santo Espírito possa trabalhar em nossas vidas de tal maneira que desejemos cada dia te servir com integridade de vida, cumprindo a tua vontade, vivendo no centro da tua vontade. Te pedimos, ó Deus, por cada membro congregado da tua igreja, te pedimos pelas famílias da tua igreja, abençoa cada uma delas, que este desafio que acabamos de cantar, eu e a minha casa serviremos a Deus, possa, ó Deus, se tornar uma realidade ampla nas nossas vidas, e que possamos ter esta alegria de te servir, de te honrar, de te engrandecer e de cumprirmos a tua vontade. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero dar algumas informações à igreja, né? Além do culto de hoje pela manhã, teremos um culto à noite, às 18h30. Você está convidado a vir presencialmente ou está convidado a estar conosco mais uma vez, acompanhando pela internet. Queremos também lembrar que este mês, no último domingo deste mês, estaremos encerrando a campanha de missões mundiais. Se você ainda não deu sua oferta missionária, você ainda terá a oportunidade, porque a partir de junho já começaremos com o desafio de missões estaduais, ok? Então, até o final deste mês estaremos recebendo a sua oferta para missões mundiais. Vamos orar pelos nossos missionários, vamos participar dos desafios missionários da nossa Convenção Batista Brasileira em diversos países, onde a mensagem do Evangelho está sendo pregada pelos nossos missionários nestes dias tão conturbados e aflitos que o mundo está enfrentando. Portanto, vamos estar orando uns pelos outros, orar pelas famílias da nossa igreja, orar pelas nossas vidas, para que Deus continue nos sustentando e nos livrando, para que a alegria seja a tônica diária da nossa vida. E eu convido você, onde você estiver, a orar, a se colocar diante de Deus, a derramar o seu coração diante de Deus. Momento de gratidão, momento de adoração. Enquanto ouviremos o prelúdio, você terá a oportunidade de orar onde você estiver. Fiquemos todos em pé. A palavra de Deus lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 29. Ouça com atenção.
as palavras de Jesus, quando ele disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Observe que Jesus compara as construções, as edificações, uma construída sobre a rocha, outra construída sobre a areia. E a gente tem observado, por exemplo, na nossa cidade, nos tempos de muita chuva, casas desabando, barrancos correndo, vidas sendo ceifadas. E Jesus, na sua sabedoria, ele diz: aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. As chuvas vêm, os ventos batem, as dificuldades chegam, mas ela continua firme, ela não cai. Mas quem constrói a sua casa sobre areia não suporta as intempéries desta vida. Comparando com a família, a casa como lar, precisamos edificá-la sobre a rocha que é Jesus, sobre os ensinos de Jesus. Aí tudo poderá acontecer, mas nós continuaremos firmados na palavra de Deus, firmados no Senhor Jesus, que é a pedra angular, é o alicerce em que devemos e precisamos edificar as nossas vidas. E o hino que nós vamos cantar agora diz: sobre Jesus Cristo vou construir o meu lar bem firme para resistir grandes tempestades que hão de chegar e o lar ditoso querem derrubar. Se você souber este hino onde você estiver, cante. Se você não souber, ouça e reflita na mensagem deste hino. Chegar e o lar ditoso quer
Salmo 96, versículo 8 diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Todo cristão deve trazer no seu coração o sentimento de gratidão a Deus por tudo que tem recebido das mãos de Deus. E o salmista diz que devemos trazer sempre oferendas, oferecer primeiro a nossa vida ao Senhor, e em oferecendo a nossa vida, estaremos oferecendo tudo que a Ele pertence, para a glorificação do seu nome. E entrai nos seus átrios com louvor, com glória devida ao seu nome. E queremos fazer neste momento um momento de dedicação de dízimos, ofertas e vidas. Você que está no santuário, se trouxe o dízimo, a oferta para dedicar ao Senhor, terá a oportunidade neste momento. E você que está nos acompanhando pela internet, você poderá fazer através de depósito bancário, transferências bancárias. Se tiver dificuldades, entre em contato conosco, telefona para aqui para a igreja, estaremos prontos a ouvi-lo e a orientar. Portanto, neste momento, com alegria, com gratidão, com a música instrumental, dediquemos ao Senhor os dízimos e as ofertas. Seja a mansão bem rica, linda de encantar, ou a choupana pobre em qualquer lugar. Seja a família grande, ou se pequena flor, são verdadeiros lares, se houver amor. Eu quero dizer a você que o mais importante em tudo isso é o amor. A minha oferta, a sua oferta, ela não é dimensionada pelo valor monetário, mas pelo amor que você tem dedicado ao Senhor. Os irmãos presentes, todos em pé, nós vamos cantar este hino e colocar as nossas vidas diante do Senhor, os nossos lares, para que o amor possa permear as nossas famílias. Yeah.
Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de participarmos do teu reino aqui na terra, de colocarmos, ó Deus, a nossa vida diante de ti para o teu serviço. Por isso, Senhor, nós te pedimos por cada membro e congregado que tem ofertado, que tem dizimado para a tua obra. Abençoa cada um deles, excessivamente a cada um de seus familiares. Pedimos por cada pessoa presente, ó Deus, nesta manhã, por cada pessoa que está nos acompanhando pela internet, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa trabalhar em cada vida e que possamos, como povo teu, como família tua, exercitarmos cada vez mais o amor e o perdão em nossas vidas. Pedimos por aqueles que estão enfrentando problemas de enfermidade, Senhor. Continua cuidando da saúde de cada um deles de acordo com a tua vontade. Senhor, fala aos nossos corações nesta manhã. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe aos amados irmãos. Nós queremos refletir nesta manhã sobre o desafio de resgatarmos a nossa família. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Nós já refletimos neste texto e vamos mais uma vez refletir neste texto, tirando lições para nossas vidas, para as nossas famílias. E o texto diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram o egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos pensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá,
os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhas, nem filhos, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados, e conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Meus queridos irmãos, amigos que nos acompanham pela internet, nós aqui vemos neste texto algumas instruções se queremos resgatar a nossa família. A cada dia somos surpreendidos por um novo desafio ou problemas, como os que estamos enfrentando nos dias de hoje. Famílias aprisionadas em casa, enquanto os marginais e os bandidos pelas ruas. E já tem pessoas enfrentando problemas de depressão, de ansiedade, de fome. Mas existem ocasiões em que não temos forças nem para reagir. Queridos, é exatamente nas reações que está o perigo de errar. Às vezes não erramos de forma planejada, e sim espontânea, quando não temos tempo de pensar com a cabeça quente. Davi foi pego de surpresa por um inimigo que não esperava e lutou com quem mais amava. Sua família foi raptada e teve que lutar para restituí-la. Meus amados irmãos, como a família de Davi, muitos pais hoje têm seus filhos levados pelos vícios, pela prostituição, pela violência e outros males. As famílias estão sendo assaltadas a cada dia com perigos. E é preciso proteger nossa casa não somente contra ladrões, mas também espiritual e emocionalmente. Você que tem problema na sua família, você talvez esteja dizendo: pastor, eu não tenho problema. Você está mentindo, todos nós temos problemas, inclusive eu tenho problema. Mas como restituir a minha família? Como restituir a sua família? Respaldado no texto que acabamos de ler, nós queremos destacar alguns comportamentos de Davi que servirão para compreendermos a maneira que devemos lutar para restituirmos a nossa família. A primeira delas está exatamente no versículo 4. Chore na presença de Deus. O versículo 4 diz: ergueram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar. Queridos, Davi sabia tirar tempo com Deus e trabalhar primeiro suas emoções, para depois lutar contra inimigos externos. E por isso ele era sempre vencedor. A palavra de Deus nos garante, lá em Mateus 5, versículo 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E o salmista no Salmo 126, versículo 4, ele disse:
Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se tiver que ter uma reação, chore antes para desabafar, porque o choro lava a alma. Mas pastor, chorar sim, por que não? Não é errado chorar. Até Jesus chorou. Está lá em João 11,35. E não teve vergonha disso. Quando você estiver triste por alguém de sua família, chore na presença de Deus. Porque Deus promete que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Está lá em Apocalipse 7,17. E o salmista, no Salmo 30, versículo 5, ele diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, ainda que a manhã seja tão tardia para nós, quando estamos enfrentando problemas. Mas tenha certeza, meus queridos irmãos, conforme está lá no Salmo 126, versículo 6, suas lágrimas regarão sementes e seus frutos brotarão. Eu pergunto a você nesta manhã: você tem chorado na presença de Deus em oração? Você tem chorado na presença de Deus em oração? Chorar na presença de Deus nunca é em vão. Mas a segunda coisa que eu quero destacar nesta manhã está lá no versículo 5, na parte B. E eu quero dizer que nós precisamos aprender a compreender as pessoas. O versículo 5, na parte B, diz assim: o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Sabe, queridos, muitas vezes as pessoas nos tratam mal porque estão amarguradas e não sabem demonstrar carinho ou amor. Precisamos compreender isso. Lembram do povo de Deus no deserto? Está lá em Êxodo 17. Quando ficou sem água e com sede, pensou mal de Moisés e falaram contra ele porque estavam desesperados. Precisamos, meus queridos, compreender melhor os nossos familiares, seu modo de agir e pensar, para mudar não somente a vida do outro, mas também a nossa vida. Quem sabe eu e você precisamos mudar. Jesus disse que os mansos herdarão a terra. E quando Jesus disse isso, querido, está lá em Mateus 5,5, ele disse isso para nos ensinar que com rigidez e inflexibilidade não se chega a lugar algum. Você está disposto a mudar para restaurar sua família? A compreender os seus familiares? Quando a gente quer compreender, a gente chama, senta junto, conversa, dialoga, sem briga, aconselha. Meus amados irmãos, a maneira como olhamos para as pessoas muda a forma como nós somos vistos por elas. A terceira coisa que o texto nos mostra, se queremos resgatar a nossa família, está também no versículo 5, mais adiante, na parte C, e diz que precisamos nos reanimarmos em Deus. Reanime-se em Deus. A Bíblia diz que Davi muito se angustiou, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Não adianta ficar apenas chorando e tentando compreender as pessoas. Precisamos nos levantar e agir.
Em momentos de tristeza, só Deus pode nos ajudar a continuar a vida em família. Precisamos cada dia nos colocarmos diante de Deus para que Ele nos reanime. Talvez você não consegue ânimo em ninguém, pois o nosso socorro vem do Senhor. O salmista no Salmo 108, versículo 12, ele diz: pois vão é o socorro do homem, mas busque ânimo no Senhor, porque Ele nos fortalece, conforme está lá em Filipenses 4,13. Tudo posso em Deus que me fortalece. E lá em Neemias 8,10, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E lá no Salmo 46, Davi fala que Deus nos fortalece. Em quem você tem buscado ânimo para restaurar a sua família? Busque se fortalecer no Senhor. Outra coisa que precisamos entender e que o texto nos mostra, meus amados irmãos, é que precisamos consultar ao Senhor. Versículo 8 diz: consultou Davi ao Senhor. O que significa isso? Significa que antes de tudo nós precisamos orar a Deus, buscando sua confirmação para as decisões. Deus aprovou, por isso Davi foi. Ele sabia que se Deus dissesse não, ele perderia seu tempo, mas com a bênção do Senhor, ele tinha a vitória garantida. Portanto, não faça nada antes de orar. Se você sentir que Deus está na frente, prossiga, mas se tiver dúvida, pare imediatamente e espere uma confirmação do Senhor. Infelizmente, nos dias de hoje, nós estamos indo à frente de Jesus. Jesus disse: vinde após mim, e nós estamos indo e estamos dizendo: Jesus, me acompanha. Estamos invertendo a ordem das coisas. E quando a gente vai lá para o Salmo 37, versículo 5, o salmista diz que devemos primeiro agradar do Senhor e depois Ele satisfará os desejos do nosso coração. Portanto, meus amados, tomem cuidado para não estarem saindo à frente de Deus. Seria errado primeiro tomar as decisões e depois exigir que Deus abençoe como está. Senhor, eu fiz isso, eu quero que Tu me abençoes. Está errado. Eu pergunto a vocês nesta manhã, a esta altura da nossa reflexão: você tem consultado a Deus em oração antes de tomar as suas decisões? Meus amados irmãos, antes de tudo que fizermos, precisamos orar a Deus pedindo a direção. Senhor, eu preciso fazer isto hoje. O que Tu achas? Me orienta. Mas se quisermos resgatar a nossa família, nós precisamos lutar. Lutar como puder. Versículo 10 diz assim: 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados, atravessar o ribeiro. Eram 600 homens, 200 não puderam ir porque estavam cansados. Foi Davi com os 400. Alguns companheiros de luta de Davi não aguentaram a caminhada de tão difícil que estava. Davi não se importou e reconheceu o esforço deles. Meus amados irmãos, meus amigos, na família nós não podemos esforçar as pessoas a uma caminhada que não aguentam. E precisamos também nos esforçar, como Jesus disse: se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2.
Mateus 5,41. O que eu quero destacar, meus amados irmãos, é que cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem uma força diferente, e é necessário respeitar os limites do próximo. Infelizmente, muita gente quer viver como se estivesse nos dias da juventude sem ser mais jovem. E muita gente quer exigir dessas pessoas que produzam como se jovens fossem. Eu, se fosse fazer coisas da época da minha juventude, aos 20, 30, 40 anos, eu estava desgraçado, sabe? Eu já estou com 68, vou fazer 68 este ano. E eu tenho que respeitar a minha condição de 68. E as pessoas têm que saber também, entender que eu já vou fazer 68 anos. Não sou mais aquele jovem de 20, de 30, de 40 anos. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós queremos exigir dos nossos familiares, além das forças que ele tem. Nós precisamos respeitar o ritmo e a força de cada um deles. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías 40, 29, que Deus renova as nossas forças. Mas ele não diz que Deus traz de volta a juventude, não. Ele renova as nossas forças para executarmos aquilo que temos de fazer segundo os propósitos de Deus. Mas nós não podemos obrigar as pessoas a lutarem se não podem lutar. E foi isso que Davi fez. Uma parte dos seus homens ficaram à beira do riacho, porque já não tinham mais forças para caminhar. E Davi os respeitou, reconheceu o seu trabalho e foi adiante com os 400. Portanto, meu irmão, minha irmã, se esforce o máximo que puder para o melhor de sua família. E se estiver cansado, pare um pouco e descanse. Ah, pastor, eu não posso descansar. Descanse. Até Jesus descansou em situações de crise. Ele parava e se retirava para renovar as suas forças para depois continuar. Vai lá em João 6,15. O que precisamos tomar cuidado, meus amados irmãos, é que este parar um pouco e descansar não pode ser desculpa para relaxamento. Aliás, não pode nem falar esse termo no dia de hoje, relaxamento. Que a briga do Brasil hoje é por relaxamento. Relaxamento social. Mas nós não podemos brincar com isso. Porque a palavra de Deus nos diz lá em Mateus 11, 12, que o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E o Senhor nesta manhã te chama e te diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Eu pergunto a você, a esta altura da nossa reflexão: você tem se esforçado para salvar a sua família? Você tem se esforçado para salvar a sua família? Ah, pastor, deixa aí, depois melhora. Não melhora, não. Você não pode deixar o léu da sorte, não. Você precisa trabalhar. Você precisa se esforçar para salvar a sua família. Você precisa orar. Esforce-se um pouco mais, você conseguirá vencer. Deus restitui as famílias. E observem que nos versículos 18 a 20, a palavra de Deus diz: Davi salvou tudo, e ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior. Davi conseguiu restituir toda a sua família, sem exceção alguma. Portanto, queridos, não deixem sua família ser destruída.
não se conforme em perder nenhum de seus familiares, porque Jesus quer que você seja salvo com toda a sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Então lute para preservar sua família, lute para salvar todos de sua família, para restituir sua família. Portanto, a palavra de Deus nos orienta que precisamos chorar na presença do Senhor em oração, precisamos aprender a compreender as limitações das pessoas, precisamos nos reanimar em Deus sempre, precisamos consultar a Deus em oração antes de qualquer atitude, e precisamos lutar enquanto puder, se esforçando para vencer. Deus restitui completamente e não em parte, e é exatamente isso que a palavra de Deus nos diz lá em Filipenses 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Deus vai restituir por completo a sua família. Coloque-a no altar do Senhor e você vai receber esta vitória por completa, não é pela metade, porque Deus não faz nada pela metade. Deus faz a obra completa na minha vida, na sua vida, na minha família e na sua família. Basta que a coloquemos diante do Senhor e lutemos por ela. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, e que possamos entender a vontade de Deus para cada um de nós. Que haja comunhão, que haja unidade na sua família, que havendo unidade na sua família, haverá unidade na casa de Deus, na família de Deus. Eu gostaria que todos em pé cantássemos este hino: Pai, faz-nos um, para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Pai, faz-nos um. Você pode cantar conosco onde você estiver. Se não souber, ouça e reflita na mensagem deste dia. presencialmente adorar ao Senhor. Agradecemos a você que ficou conectado conosco pela internet, participando desta celebração de adoração ao Senhor. Teremos às 18h30 nova celebração aqui no santuário. Se quem puder vir, venha. Quem não puder, esteja conectado. E renovo o pedido: inscreva-se no nosso canal para que possamos expandir ainda mais a palavra de Deus. Estejamos em oração uns pelos outros. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesta manhã. Obrigado aos irmãos que
estão conosco nesta manhã. Após a bênção apostólica, os irmãos sentarão, orarão e sairemos para os nossos lares, com cautela, tomando cuidado, usando a máscara, sem medo, porque o que nós estamos vendo por aí é o terrorismo epidemiológico. Você usa a máscara, fica em casa, se precisar sair, não tenha medo não, coloque a máscara, vai resolver sua vida. É fácil dizer fique em casa com a geladeira cheio de serviçais e o resto do povo sofrendo, passando fome. Mas o Senhor é conosco e esperamos que em breve estaremos todos juntos aqui no santuário para celebrarmos a vida que vem do Senhor. Ó Deus nosso Pai, muito obrigado porque nós temos experimentado o Teu amor e a Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque nós somos Teus filhos. Obrigado, Senhor, pela família que Tu nos destes. E te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito cada dia nos encha de sabedoria para que possamos lidar com os nossos familiares, orando por eles, cuidando deles, restaurando a vida de cada um deles. Leva-nos em paz aos nossos lares. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe aos amados irmãos e afora o coronavírus. A irmã Michele está de chikungunya. Estejamos orando por ela, pela nossa pianista América, Michele. Eu estou saindo aos poucos dela, não é? Mas continuamos ainda sofrendo. Mas o povo só está se preocupando com o coronavírus. Deus abençoe aos irmãos.